sua glória. Com esperança e fé, era um gigante em pé, vendo raiar outra alvorada em sua história. Capital de um Brasil audaz, na luta melhor a paz. Salve o povo que assim te quis, símbolo da força de um país. Cadê você, João? Tô chegando. Além de não dar uma condição de vida boa pra nós, ainda quer que marque entrevista. Tô bom? Tá bom? Tá limpo? Então, em 1956, 19 de setembro, o Congresso aprova a lei que determina a transferência da então capital. Os trabalhadores que vieram principalmente do Nordeste, dessa região, para construir Brasília, vieram com perspectiva de uma vida melhor, chamados de Candango. A princípio, esse nome de origem africana tinha o seu significado no dicionário de ruim, mas teve então um novo significado de aquele que ajudou a construir Brasília. Depois de muita humilhação, porque as condições de vida para nós não eram boas, a comida era ruim, as roupas eram recicladas e, além disso, à noite, após o expediente, cortavam a nossa água e a nossa luz para que não pudéssemos tomar um banho e procurar as prostitutas. Chega então a inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960. Em uma quinta-feira, depois da meia-noite, foi a realização de uma utopia, como foram todas as grandes epopeias fundadoras de nações. Estudei muito para falar isso. Erguer uma capital modernista no meio do cerrado, a centenas de quilômetros e metros dos grandes centros urbanos, exigiu uma visão do mundo ampla, corajosa e ousada. Ficamos então com as consequências dos maus cuidados da grande construção, mas do resultado da mais grande epopeia. Obrigado. E aí, bicho? Eu sou década de 70 e nos meus anos muitas coisas aconteceram. 70 foi a década das inaugurações. E em 70 também o Brasil foi tricampeão mundial na Copa do México. E por isso, em Brasília, 100 mil pessoas foram receber os jogadores. Eles acompanharam o caminhão dos bombeiros, onde os jogadores estavam, do aeroporto até o Palácio do Planalto. Nossa capital nunca tinha visto tanta gente assim. Esse ano teve duas inaugurações. Em 20 de abril, o Palácio do Itamaraty. E 21 de maio, a nossa catedral, um marco da arquitetura e engenharia brasileira. No ano seguinte, foi a vez do Conjunto Nacional ter a sua inauguração, o primeiro shopping da capital. E também a Faculdade CEUP. E como o Brasil é o país do futebol, Brasília também teve seu primeiro time. Os moradores da invasão do Acre foram removidos para a primeira cidade satélite de Brasília. Surgiu então a Ceilândia. E em 72 foi inaugurado o Palácio da Justiça e o Mastro da Bandeira, com 100 metros de altura. Nesse mesmo ano começou a funcionar o Senabra, hoje conhecido como SEASA. E no ano posterior foi a vez do ginásio Nilson Nelson ter a sua inauguração. Já em 76, depois de 5 anos de tumultos, foi inaugurada a Ponte Costa e Silva, a segunda a cruzar o lago. Mas a minha década também teve suas perdas. Não podemos esquecer da menina Ana Lídia, cujo crime chocou os brasilienses, que até então achavam que a cidade era um ótimo lugar para se viver, bem tranquilo. Mas em 23 de agosto, Brasília parou. Os brasilienses sentiam como se tivessem perdido seu pai,
pois receberam o corpo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, que morreu num acidente trágico de carro. Em 1977, um garoto de apenas 13 anos caiu no tanque das ariranhas, tornando-as um dos bichos mais temidos do zoológico de Brasília. Mas graças ao sargento do exército Silvio Olenbach, o garoto se salvou. Mas o nosso querido sargento, depois do seu ato heróico, morreu 3 dias após o acidente, devido a mais de 100 mordidas que levou. Morreu por infecção generalizada. E é isso aí, galera. A minha década terminou como todo brasileiro gosta. Muito samba. Paz. A década de 80 é marcada por alguns episódios, desde a benção do Papa beijando o solo de Brasília até a construção do templo LPV. João Paulo chega a Brasília em junho de 80, onde marca a sua fé na esplanada do Ministério, com mais de 800 mil pessoas assistindo a sua missa. Em 81, a inauguração do Memorial JK se torna a maior homenagem ao estadista depois de sua morte. De 86, Ceilândia recebe um presente de Oscar Niemeyer, fazendo o seu projeto A Casa do Contador, onde Repentes inaugura o então presidente do Brasil, o Sr. José Sarney. Em 87, Brasília vira Patrimônio Cultural da Humanidade, 20 anos após a sua fundação. Em 88, Brasília é marcado pelo grande sucesso da banda Legião Urbana, aonde faz shows em Brasília, mas devido ao acontecimento do show onde reuniu mais de 50 mil pessoas, um fã agride ele no palco. E no dia seguinte, na sua casa está escrito: Legião, não volte mais, vai embora. E desde esse dia, Legião não voltou mais a Brasília. Finalizando a década de 80, tivemos o privilégio também de a inauguração do Templo da Boa Vontade, onde José Paiva Neto coordena esse templo, não diferença nenhum tipo de crença, através do seu trabalho da Boa Vontade. O povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Década de 90. Movimento Fora Collor. Apenas 2 anos depois da primeira eleição direta, pós-ditadura e medidas econômicas desastrosas, levaram às ruas milhares de brasileiros insatisfeitos com o governo do presidente, Fernando Collor de Mello. Em 1992, a Câmara dos Deputados instalou uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar denúncias, e Brasília se tornou um centro das manifestações da juventude cara pintada contra o caçador de marajás. Em 29 de agosto, o gramado do Congresso Nacional foi tomado pelos manifestantes que comemoraram a aprovação, com 441 votos a favor e 38 contra, do pedido de impeachment pelo plenário da Câmara. O resultado disso tudo, o presidente renunciou ao mandato em dezembro daquele ano. O povo unido jamais será vencido. O povo unido